Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o eixo temático da ética do vestibular da UFO. Então, nesse eixo temático, o aluno deverá compreender algumas ideias de Aristóteles, maior exemplo da corrente da ética clássica, que privilegia as virtudes, a disposição para a prática do bem e a harmonia entre o indivíduo e a comunidade. Depois deverá examinar o pensamento, a ética kantiana, que privilegia a obrigação, o dever, que se fundamenta na razão e na autonomia, na liberdade e independência do indivíduo. Também deverá ter contato com alguns conceitos da ética de Nietzsche, a qual se fundamenta em uma oposição aos valores morais oriundos das filosofias e das religiões, em especial da filosofia grega e da religião cristã. E, por fim, o tópico subsidiário deverão ser estudados alguns aspectos críticos para a ética, ligados à noção de que os valores são subjetivos, dependem do sujeito, e que a liberdade é incontornável. Nós não temos como fugir da liberdade, porque, segundo Sartre, nós estamos condenados a ser livres. A única coisa que não tem como fugir é da escolha. Sempre é possível escolher. E mesmo quando você escolhe não escolher, você já está escolhendo na concepção de liberdade de Sartre. Vamos começar falando de Aristóteles, filósofo grego, que viveu no século IV a.C., e sua teoria, IV e III a.C., sua teoria do meio termo. Então a ética, a virtude para ele é o meio termo, a justa medida entre dois excessos, e por isso a prudência, que busca o equilíbrio e a harmonia entre as ações. Então é importante destacar o papel da ética aristotélica como um meio que possibilita o fim, ou o bem, que é a felicidade, o bem humano, que é a felicidade. Então, para que nós agimos? Nós agimos tendo como finalidade a felicidade. A felicidade é o fim de toda a ação humana, e o meio seria a virtude que a gente deve utilizar para atingir esse fim. Então é preciso caracterizar a virtude como uma disposição de buscar o meio termo, o equilíbrio, a justa medida entre os excessos, entre o excesso e a falta em determinada conduta, definindo os conceitos gerais de virtude e vício. O vício é o desequilíbrio, é quando você comete algo em excesso ou em falta. E a virtude seria justamente a justa medida, o equilíbrio, o meio termo entre dois excessos. Então é preciso caracterizar os conceitos de virtudes morais, que é a disposição para a prática do bem, e a disposição de buscar o equilíbrio na sua conduta e nas suas ações, como o gênesis do hábito. Então, como é que você adquire a virtude? A virtude através do hábito, da prática, da insistência. Ninguém nasce ético. Então as pessoas se tornam éticas a partir das suas escolhas, a partir das suas ações e a partir do exercício dessa ação, que busca a justa medida, o equilíbrio, o meio termo entre os excessos. Então a gênese do hábito das relações de formulação ou de formação do caráter humano enquanto cidadão da polis. Então, enquanto cidadão da cidade-estado, eu devo viver uma vida ética, justa, uma vida pautada pela virtude, na busca da justa medida que eu vou conseguir exercer através do hábito. É o hábito que vai me levar à conduta ética, ou seja, o exercício daquela ação é que vai fazer de mim um sujeito ético. Então é preciso também compreender que a prudência é uma condição de todas as virtudes, por ser a disposição prática para deliberar em qualquer circunstância e buscar o equilíbrio, visto que versa sobre a totalidade do bem viver. E um exemplo de conduta ética é a coragem. A coragem é o meio termo entre a covardia e a temeridade. A covardia é quando você tem medo em excesso e não dá vazão para a coragem, não tem uma atitude corajosa, tem medo de tudo e qualquer coisa. E a temeridade é o excesso de coragem, quando você tem coragem demais. Tem uma gangue te esperando ali armada e você, o corajoso doidão, vai enfrentá-la sem arma alguma. Isso aí não é coragem, isso é temeridade, é excesso de coragem, é você colocar sua vida em risco de forma desnecessária. Então a coragem é o meio termo entre a temeridade, que é a loucura, é o excesso de coragem, e a covardia, que é a falta. Vamos falar de Kant, da ética kantiana, filósofo alemão que viveu no século XVIII. Ele vai falar de ação por dever, que é a ação ética, a ação que a gente faz porque deve, porque é obrigado. Então, se você estuda porque deve, você está sendo um sujeito ético. Já a ação conforme o dever é aquela que é feita de acordo com o que é certo, mas que não é pelo dever, mas por uma disposição outra,
seria o gosto. Então, se você estuda porque gosta, não há virtude ética alguma no seu comportamento. Por quê? Porque você está fazendo porque gosta. Só tem virtude e só tem relação com a ética se você faz porque deve, se você subjuga a sua vontade àquele dever e não o faz por inclinação, por desejo, por atração, por gosto. E a ação por inclinação é aquela que é errada, que você faz. Então eu não gosto de dar e por isso eu não o faço. Então essa é a ação por inclinação, porque eu não gosto, então eu não estudo. Então esse comportamento também não seria ético, segundo o Aristóteles. Ele vai falar de autonomia, de liberdade, de independência. Autonomia é você fazer as suas próprias regras. Nomos em grego quer dizer lei, regra, e autos, si mesmo. Então você mesmo fazer suas próprias regras, mas orientadas pelo princípio do imperativo categórico. Só faça aos outros aquilo que você poderia transformar numa regra universal. Então imagine, se eu pensar em matar alguém, e se todo mundo começar a matar, não vai sobrar ninguém no planeta, né? Porque eu mato uma pessoa, dou direito a outro me matar, o que me matou dá direito a outro matá-lo, e assim sucessivamente. Então seria mais ou menos aquela máxima do Mahatma Gandhi, né? Olho por olho, dente por dente, o mundo ficaria cego e banguela. Então, a autonomia é você fazer a sua própria lei, tendo sempre o homem como fim, jamais como meio, e também pensando nisso, no imperativo categórico. Age de tal maneira que a tua ação possa se tornar uma regra, numa lei universal. E o esclarecimento é sair do estado de minoridade, no qual a maior parte das pessoas se encontra. O que é o estado de minoridade? É quando você está sob a tutela dos outros. Os outros dizem para você o que é certo e o que não é certo fazer. E aí você não busca por si mesmo o saber. Sapere aude. Ouse saber, buscar o conhecimento por si mesmo e você mesmo orientar a sua ação, a sua conduta e a sua ética. E não se deixar levar pelas influências dos outros. Então não é um médico, não é o pastor, não é o filósofo que vai dizer o que você deve ou não fazer. É você mesmo a partir da sua própria concepção e a partir do seu próprio esclarecimento. Então é preciso compreender o princípio de universalização contido no imperativo categórico. Age de tal maneira que a tua ação possa se transformar numa lei, numa regra universal. E conseguir usar esse princípio para pensar o caráter moral da ação. Então a ação é essa ação que é feita a partir desse imperativo, quando você usa ele como um filtro antes de se comportar, antes de fazer qualquer coisa. Então é preciso ser capaz de distinguir a ação por dever, que é a ação que você faz porque deve, essa é a ação ética. A ação conforme ao dever, que é a ação correta, por exemplo, eu gosto de estudar, estudo porque gosto e não porque devo. Então é conforme ao dever, é uma ação correta, mas não é ética porque você não faz porque deve. É o dever que estabelece o parâmetro de uma ação ética. É o dever que vai determinar se uma ação é ética ou não. Se você faz por dever, você está agindo de forma ética porque você está subjugando a sua vontade ao dever, aquilo que deve ser feito. E a ação por inclinação é aquela que você faz por gosto. E já é completamente errado. Por exemplo, eu não gosto de estudar e não estudo porque eu não gosto. Porque eu não tenho inclinação nenhuma para isso. Aliás, não tenho... não subjugo minha vontade a esse dever. Então, compreender também que a moralidade da ação é definida a partir do móvel da ação. O que te leva a agir? É o dever ou a paixão, o desejo, a vontade? Então é isso aí que vai... Se for o dever, a sua ação é ética. Se não, não é ética, segundo Kant. Mesmo que ela seja correta. Assim, uma ação pode ser conforme ao dever e não ser moral. Porque se você faz porque gosta e não porque deve, é porque você não está subjugando a sua vontade e está fazendo aquilo mais por inclinação. Então há uma relação entre autonomia e liberdade, independência, é você fazer suas próprias regras, lembrando, tendo sempre como princípio universalizador o imperativo categórico. Age de tal maneira que o teu comportamento possa se transformar numa regra universal. E age de tal maneira que o ser humano seja sempre o fim da sua ação e jamais um meio para conquistar qualquer coisa. Então não use jamais o ser humano como meio para conquistar qualquer outra finalidade, vai dizer o Kant. E é preciso compreender a dimensão política da autonomia, porque ao mesmo tempo que eu faço a minha lei, eu estou, de certa forma, usando o imperativo categórico, pensando na sociedade, no todo, na política, né, no bem-estar social. Então, essa dimensão da autonomia como capacidade de fazer uso por si próprio da razão, sem a tutela de outra pessoa, sem
ser subjugado por outra pessoa. Não é o outro quem vai dizer para mim o que é certo ou não fazer, sou eu mesmo quem estabelecerei isso a partir dessas concepções que são universalizantes, como o imperativo categórico. E é preciso ser capaz de diferenciar o uso público da razão autônomo, você mesmo faz suas próprias leis, mas usando princípios universais de comportamento, e o uso privado da razão heterônomo, quando o outro determina o que você deve ou não fazer. Essa é a forma incorreta de proceder, segundo o Kant. Agora vamos falar um pouquinho de Nietzsche, filósofo alemão que viveu no século XIX, que vai falar da transvaloração de todos os valores. Ele diz que a filosofia grega de Sócrates em diante, e depois o cristianismo, vai subverter os valores antigos, os valores trágicos, trazendo valores e construindo valores que castram e capam o ser humano. Então, ele vai falar da relação entre Apolíneo e Dionisíaco, Apolo, deus da razão, da ordem, da organização, e Dionísio, o deus do vinho, o deus das orgias sexuais, dos vícios e do desregramento. Então é preciso equilibrar o apolíneo e o dionisíaco, segundo Nietzsche. A tradição grega de Sócrates em diante, depois cristã, privilegiou só o lado apolíneo, racional e ordenado do homem. É preciso também recuperar o lado instintivo, o lado das pulsões vitais do ser humano, que é o lado dionisíaco, das nossas paixões, e essas paixões são vitais. E tudo que é vital para o ser humano, o cristianismo e a filosofia grega condenou como pecado, como vício, como algo mal que deveria ser extirpado do nosso comportamento. Ele vai falar da moral do senhor versus a moral do escravo. O escravo é um ressentido, porque ele não pode fazer o que o senhor faz, então ele passa a condenar tudo o que o senhor faz, considerando aquilo pecado. E aí, por conta disso, o escravo recalcado, ressentido, morrendo de vontade de ser como o Senhor e não podendo ser, vai condenar tudo que o Senhor faz e dizer que aquilo é pecado, que aquilo é vício, que aquilo leva para o inferno. Então ele inventa e cria um outro mundo, um mundo onde ele vai poder gozar, porque ele não pode gozar nesse mundo. Esse mundo aqui para o escravo é um vale de lágrimas. E aí ele inventa um outro mundo onde ele vai poder gozar do gozo eterno, que seria o céu para os cristãos. Então, tudo aquilo que é vital, que faz parte desse mundo, ele vai considerar pecaminoso e vicioso. Então ele vai dizer que precisa construir uma moral além do bem e do mal, que não seja limitada por essa concepção de bem e do mal, de bem e mal, que acabaram subjugando, castrando e diminuindo o homem, transformando num ser abjeto, num ser mutilado. Então é preciso compreender, e tem o conceito de vontade e potência também. O Schopenhauer dizia que existe uma vontade cega que move o ser humano. Essa vontade cega é o que nos move e é ela que nos leva ao sofrimento, vai dizer o Schopenhauer, porque ela nunca, nem nada, nem ninguém já poderá jamais saciá-la. Então, por isso, a vontade deve ser subjugada, deve ser dominada, deve ser extirpada, porque ela nos leva ao sofrimento. Ela nos leva a desejar as coisas, enquanto não temos, a gente sofre porque não tem, e depois que tem, a gente continua sofrendo, mas de tédio, e passa a desejar outras coisas e continua sofrendo. Por isso, devemos eliminar a vontade. Já o Nietzsche vai dizer que não. O que move o ser humano é uma vontade de potência, uma vontade de poder, uma vontade de gozar, de viver a vida. É algo que é vital, que aumenta a nossa vitalidade, a nossa força vital. E essa vontade de potência que nos move, ela deve ser satisfeita porque é ela que aumenta a nossa energia. Mas o cristianismo e a filosofia grega consideraram essa vontade de potência algo criminoso, algo pecaminoso e que deve ser extirpado, enquanto para Nietzsche não deve ser extirpado, pelo contrário, deve ser satisfeito. Preciso compreender a proposição de transvaloração. Ele propõe a transvaloração de todos os valores, superar esses valores cristãos e gregos de Sócrates em diante, feita por Nietzsche, cujo objetivo é o de revalorizar o equilíbrio entre as forças instintivas, que representam o Dionísio, e vitais do homem, que foram subjugados pela filosofia socrático-platônica e pelas religiões, em especial a religião cristã. É preciso compreender que a cultura helênica, a cultura grega clássica, foi marcada pelo equilíbrio dos pré-socráticos, entre o dionisíaco, a força vital e do instinto, as pulsões que nos movem e que nos dão energia de viver, e o apolíneo, que é a racionalidade, a ordem, a razão, e que a filosofia socrático-platônica representou a tentativa de compreender e dominar a vida com a razão, extirpando os instintos e tudo aquilo que é vital.
né? A soberba, a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja, a preguiça, tudo isso foi considerado pecado, vício, que deveria ser extirpado. Então, compreender que a moral do Senhor é caracterizada pela valorização da força, da saúde, da criatividade, do amor à vida, da vontade de gozar, de, né, ter prazer, da embriaguez dionisíaca, do novo orgulho. Porém, compreender também que a moral do escravo é caracterizada pelo ódio dos impotentes, pelo recalque, pelo ressentimento, contra aquelas características e pela crença em um mundo superior que ele inventa, onde ele vai poder gozar, já que ele não pode gozar nesse mundo aqui, que torna a terra algo inferior e imperfeito, um vale de lágrimas, da qual se aspira e deseja distância. Então devo me distanciar da terra, das minhas paixões carnais, daquilo que é vital, porque isso é pecaminoso, isso vai me levar para o inferno. Então o Senhor que goza nesse mundo, no outro ele vai se fuder no inferno, sofrendo eternamente. Aquele que sofre aqui no outro vai gozar eternamente. Inclusive essa é uma das definições de céu, gozo eterno. Eu fico até me perguntando se isso seria um ataque epilético, né? No céu se teríamos isso lá. Imagina um gozo eterno. Brincadeiras à parte, é preciso compreender também o bem e o mal foram transformados em valores metafísicos que estão além desse mundo, transcendentes à realidade da Terra, independente das situações concretas vividas pelo homem. E para ele é preciso resgatar a valorização deste mundo aqui, desta vida aqui, do prazer, dos instintos, das pulsões. É preciso compreender também que a moral do super-homem, o homem além do homem, o Ubermensch, define como bom tudo o que intensifica no homem o sentimento e a vontade de potência, que aumenta a nossa energia vital, a nossa força vital, e que mal é tudo que provém do sentimento de fraqueza, que nos castra, que nos impede de gozar, de aproveitar a vida. Então, essa é a moral de Nietzsche. E agora vamos falar sobre Sartre, filósofo francês que viveu no século XX, e a sua concepção de existência e essência. Durante toda a história da humanidade, da filosofia em especial, acreditava-se que a essência determinava a existência. Então, se eu nasci assim, eu tenho uma essência e essa essência vai determinar a minha existência. Por exemplo, se eu nasci homem, do sexo masculino, com pipiu, com pinholinha, isso é a minha essência, então eu tenho que usar o meu pipiu numa perereca. Já para Sartre, não é a essência, essa natureza que determina a existência, mas a existência que determina a existência. Ou seja, são as minhas escolhas que determinarão quem eu sou. Então não é porque eu nasci com um pipiu, com piroca, homem, que eu vou usar isso com mulher. Eu posso usar meus órgãos e meu corpo com outro homem, ou da maneira que eu bem entender. Eu posso até escolher não usar com ninguém, mesmo tendo nascido com isso, com essa piroca aqui eu posso resolver castrá-la, cortá-la, arrancar fora, ou até nem mesmo usá-la, ter e não usá-la. Então, são as minhas escolhas que determinarão quem eu serei e não quem eu sou, que determinará as minhas escolhas. Então, a existência precede a essência, segundo Sartre determina. São as nossas escolhas que determinarão quem nós somos. Porque nós somos livres. Ele fala da questão da liberdade. O homem é um ser livre. Estamos condenados a ser livres. A única coisa que não tem como a gente fugir é da liberdade. Mesmo quando a gente escolhe não escolher, a gente já está escolhendo. Então a liberdade é essa possibilidade de sempre fazer escolhas. Mas isso gera uma angústia. A angústia de não saber o que escolher e se arrepender das escolhas. Então a angústia é o nascimento, é um sentimento que surge dessa possibilidade de escolha. Sempre é possível escolher. E o problema, a angústia nasce justamente por isso. Porque você vai ter que arcar com as responsabilidades, vai ter que responder pelas suas escolhas. E muita gente age de má fé, vai dizer o Sartre. Por que age de má fé? Porque não assume a responsabilidade pelas suas escolhas e joga essa responsabilidade dos outros. Eu não gosto de estudar porque meus professores são ruins. Eu não gosto disso por causa daquilo. Eu sou assim porque meus pais me educaram assim. Então você está sempre agindo de má fé, colocando dos outros a responsabilidade pelas suas próprias escolhas. Então a responsabilidade é isso. É essa capacidade de responder pelas suas escolhas, assumindo a responsabilidade por elas. E essa responsabilidade deve nos levar também ao engajamento político-social. Nós somos responsáveis não só pelas nossas escolhas, mas pelo funcionamento da política e da sociedade através das nossas escolhas. E por isso a gente deve escolher algo que seja bom para toda a humanidade e nos comportar de forma engajada para tentar instituir e concretizar isso que é bom para toda a humanidade.
Então, essa é a filosofia de Jean-Paul Sartre, né, que ele fala da relação entre a existência e a essência. Não é a essência que determina a nossa existência, mas a nossa existência é que vai determinar as nossas essências, são as nossas escolhas que determinarão quem nós seremos, e não a nossa natureza, como diria Aristóteles, que vai determinar a nossa existência. Então, eu sou filho de caminhoneiro, essa seria minha essência, e eu vou ser caminhoneiro também. Não existe isso. Não existe natureza humana, segundo o Sartre. Existe condição humana, e a condição é determinada pelas nossas escolhas. Ele fala da questão da liberdade, que é a de escolher. Nós somos livres, estamos condenados a ser livres. A única coisa que não tem como fugir é da liberdade. Sempre é possível escolher, mesmo quando você escolhe não escolher, você já está escolhendo. Então, liberdade é essa possibilidade de fazer escolha, e angústia é o sentimento que nasce dessa possibilidade de fazer escolha, diante da consciência da liberdade, porque você sabe da responsabilidade, que terá que arcar com as consequências das suas escolhas. Mas tem gente que age de má fé e não assume a responsabilidade pelas escolhas. E é preciso pensar a questão da responsabilidade, que é responder pelas suas escolhas, pela sua liberdade, pelos seus atos, e assumir as consequências desses atos. E isso nos deve levar também a um engajamento político e social. Devemos nos engajar assumindo a responsabilidade por toda a humanidade, enquanto seres humanos que somos. Então eu devo pensar no bem do próximo, do outro, e me engajar politicamente para que esse bem para o outro seja efetivado. Então vamos ser um pouquinho aí da filosofia, né? Para o vestibular da UFO, acredito que é só isso mesmo. Aqui termina. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, tenham aprendido e possam fechar a prova de filosofia do vestibular da UFO a partir dessas minhas dicas. Muitos alunos conseguiram em anos anteriores fechar graças a essas minhas aulas, em sala de aula, nunca na internet, é a primeira vez que eu estou postando isso. Então, é isso aí, espero que vocês também possam conseguir. E quem curtiu o vídeo, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário falando o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos que você gostaria que eu abordasse, que eu falasse aqui em próximos vídeos. Então é isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.